Olá, crianças! Vamos então para a parte prática da nossa aula sobre representação da figura humana. Então essa aula é uma aula de desenho. Nós vamos precisar de folha de sulfite, lápis e borracha, tá ok? No finalzinho da parte escrita, eu falei para vocês observarem algumas obras do pintor russo Kazimir Malevich, que já utilizava as formas geométricas para a representação das figuras dele, principalmente as figuras humanas, que é o que nós vamos fazer, né? Então vocês vão pensar, tentar construir, pensar nas partes do seu corpo, quantas partes ele tem e quais as formas geométricas que vocês podem utilizar para representar essas partes do corpo, tá? E vocês também podem tentar dar movimento no desenho, vocês vão experimentando várias maneiras e não precisa ser sempre as mesmas, tá? Obviamente, se eu fosse começar aqui, né, eu começaria utilizando o círculo para a cabeça. Então, vocês podem também utilizar o círculo para a cabeça, tá ok? Pode riscar direto, pode usar alguma coisa, vocês podem usar régua também para desenhar, tá? Aí o corpo, vocês podem fazer o corpo usando a forma que vocês quiserem, um triângulo, um retângulo, né? Eu costumo dividir em duas partes, porque eu penso assim, no nosso corpo como tórax e a parte de baixo quadril, né? Que já ligaria com as pernas, e o tórax que ligaria com os braços. Então eu costumo usar duas formas geométricas só para fazer o tronco, mas vocês podem usar a criatividade de vocês fazer uma só, tá? Então vou começar aqui usando o triângulo. Eu vou fazer um triângulo de cabeça para baixo aqui, ó. Mas eu não vou fazer a pontinha dele não. E aí eu vou fazer um triângulo para cima. Olha lá. E aí eu já tenho o meu corpo aqui, tá? Poderia ter feito, vou vir mais pra cá, ó, um outro círculo. Poderia ter feito com um retângulo inteiro, sem dividir, pode também, tá? Ou dividir e fazer um quadrado aqui pro quadril. Ó, vai da criatividade de cada um. Agora, pensando nos braços e pernas, a gente pode fazer ele inteiro, um retângulo, e já fazer a mãozinha. Aqui eu posso usar um círculo para fazer a mãozinha, né? Mas eu também gosto de dividir, porque a gente tem o cotovelo aqui, ó, que faz o nosso corpo se movimentar, que faz o nosso corpo dobrar. Então eu também costumo dividir o braço em duas partes, ó. Eu faço a parte de cima e a parte de baixo do braço. Esse buraquinho aqui, ó, é como se fosse a emenda, tá? Entre a parte de cima e a parte de baixo. Eu vou dando uns intervalinhos aqui. E aí eu repito do outro lado e aqui também do outro lado. E a perna, a mesma coisa. Eu também costumo dividir. Você pode também fazer uma perna inteira. E aí eu gosto de usar o triângulo deitado para fazer um pé. Ó. Ou, como eu falei aqui, eu gosto de dividir em duas partes. Eu posso fazer a coxa, aquele vão seria o joelho, e depois a parte de baixo do joelho. E aí também eu uso o triângulo deitado para fazer o pé. Quando eu divido a minha perna em duas partes, o meu desenho acaba ganhando movimento, tá vendo, ó? É como se esse bonequinho aqui estivesse dobrando o joelho, o que eu já não consigo tanto aqui, tá? Então,
dá uma diferença de um desenho para outro. Mas como eu falei, vocês podem usar a criatividade de vocês. Vocês podem fazer uma cabeça de triângulo, uma cabeça de quadrado. Eu usei o óbvio, né? Fiz um círculo, mas a criatividade é de vocês, tá bom? E aí vocês vão utilizar no sulfite de vocês. Pode fazer vários movimentos, pode colorir ele, depois usar canetinha, né? Giz de cera, lápis de cor, que vocês tiverem aí para deixar bem bonitinho os bonequinhos de vocês, tá bom? Eu vou mostrar depois os meus vários bonequinhos aqui. Agora, se você quiser um pouco mais além dessa aula, eu vou deixar para vocês um vídeo do boneco articulado que eu fiz o ano passado, foi a nossa aula 10. Vocês do primeiro ano não estavam na escola ano passado. O ano passado eu já trabalhei o boneco articulado com os alunos e eu dei uma aula bem legal onde a gente construía o boneco articulado. Eu vou mandar os arquivos para vocês, junto lá com a parte escrita, e vou colocar também o link desse vídeo da aula do ano passado. Aí se você quiser fazer também, além do desenho, fazer o boneco articulado e o trabalho da aula 10, vai ser bem bacana, tá bom? Então eu vou mandar para você e fico aguardando o retorno de vocês das devolutivas dessa atividade, do boneco, da representação da figura humana com as formas geométricas. Tudo bem? Então um beijo e até a próxima aula.